Canal. Peço a você o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, não esquece não. Pintou no vídeo, deixa o like, comenta e, claro, se é novo, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, gratidão a você que se junta ao fanático vascaíno. Gente, os números do Diniz são muito ruins. Isso aí a gente está observando. A atuação oscila, ora a gente faz um jogo bom, ora faz um jogo ruim, ora faz um tempo bom, ora faz um tempo ruim. Ora cria muito, ora não cria nada. É um time inconstante. A culpa é de quem? Se a gente parar para pensar nisso. Eu não vou fulanizar. Aliás, é o tema do vídeo que eu vou deixar daqui a pouquinho para a galera do Clube de Membros. Quem é a Cruz Maltina e Trem Bala Novo vai acessar esse vídeo em que eu falo se tem uma fulanização desse culpado. Mas eu quero trazer, assim, o dinizismo, né? O que é o dinizismo? Qual é a essência, o conceito dinizismo? É ter posse de bola, ter volume de jogo, ter mais finalizações, empurrar o time adversário numa marcação alta, é ter um jogo em que as peças estejam mais aproximadas, que as linhas estejam mais agrupadas, que não saia na base do chutão. Esse é o conceito do Diniz, que popularmente ficou como o dinizismo. O Vasco consegue não dar chutão? Consegue. O Vasco consegue ter volume de jogo? Consegue. Ontem, por exemplo, teve mais posse de bola que o Mirassol. Consegue ter mais finalizações com o adversário? Em alguns momentos do jogo. Às vezes, o jogo inteiro, mas não é sempre. Finaliza no alvo? Não com a mesma eficiência que cria. Aproxima? Sim. As linhas estão próximas? Não. Aproxima que eu digo é lado do campo. Paulo Henrique, Ryan e um Tietê. Lado esquerdo, Nuno, Coutinho e Piton. Esses se aproximam. Esses dialogam, jogam perto. Mas as linhas estão espaçadas. O Vasco tomou contra-ataques ontem, como vem tomando constantemente nos seus jogos. De novo, a insistência com camisa 38 do Vasco, ela beira o absurdo. A quantidade de falhas que ele tem individual é gigante. É gigante. É impressionante como no Vasco da Gama falhar não significa nada. Óbvio que as opções no banco, em algumas posições, são bem ruins mesmo. Vide, mas aí a culpa também passa pelo treinador. Ah, o Lloyd está no banco. Porra, por isso tem que botar o Lloyd para ele fazer o que fez ontem. Atuação ridícula, ridícula. O Vasco gastou 2 milhões de dólares nele. É sério mesmo isso? O Lloyd com contrato até 2027. Ah, mas é um erro. Não. É mais um erro. O Lloyd, o Jean Davi, o Maxime, o Garré. Porra, o Vasco não acerta. Será que é só azar? Pô, o Carboneiro veio do Racing, emprestado, 350 mil dólares. Será que não pode pegar emprestado com opção de compra? Já tem que logo comprar? Ah, mas pode ser isso com o Andrés Gomes. Ok, mas é tão difícil fazer esse modelo de negócio? Ou o Vasco quer logo cacifar? Não, vou trazer o cara... Pô, meu irmão, quem era o Lloyd na fila do pão? Qual era a história do Lloyd Augusto? Qual era a história do Jean Davi? Ah, ele é da seleção chilena. Pô, legal, a seleção chilena tá voando, né? Pô, esquece. Aí alguém vai dizer assim, pô, mas o Pulgar é da seleção chilena. Ok, mas esse já está testado e aprovado. O Jean, traz por empréstimo. O que for para fazer teste, traz por empréstimo. Até para você testar. Pô, deu certo. Não deu, devolvi. Não vou exercer a opção de compra. Simples assim. Mas o Vasco acha que é bom negócio pagar parcelado. Negócio ruim pagar parcelado é pior ainda, porque tu vai arrastando e fala assim, caramba, tem que pagar aí. Pô, meu irmão. Então, voltando a falar do Diniz. Eu quero entender por que o zagueiro Luiz Gustavo não entra mais. Por que a zaga do Vasco não pode ser formada por Maurício Lemos e Luiz Gustavo? Eu já ouvi de pessoas de dentro do Vasco que o Diniz entende que o Luiz Gustavo não tem a característica de um zagueiro construtor, que é a forma como ele gosta de jogar. Ok. O João Vitor é construtor? Só se for de lambanças. Ele se manda para o ataque, quantas vezes o lance vira um perigo? Ele está há 2 anos no Vasco, se eu citar 5 lances de perigo, vou estar citando muito. Que viram gols, então, vou reduzir para 2.
Ele se manda, deixa uma avenida nas costas dele, cruza da intermediária de qualquer jeito. Cara, ele não é um zagueiro construtor. O zagueiro construtor, por exemplo, é o Léo Pereira, é o Léo Ortiz no Flamengo, é o Thiago Silva no Fluminense. Esses são zagueiros construtores. Zagueiro, Alexander Barbosa. Aliás, se nós fizermos um exercício em termos financeiros, já que eu falei sobre dinheiro também aqui, quantas contratações o scout do Botafogo trouxe no 0800? Barbosa, Igor Jesus, Marçal. Cara, foi enumerar aqui, tem mais. Rapidamente vieram aqui a cabeça esses. E o que viraram esses jogadores? Todos campeões pelo Botafogo. Será que é tão difícil achar assim jogador livre no mercado em condições, já que o Vasco não tem dinheiro? Aí ele traz o Thiago Mendes. Mas para pagar 650 mil dólares, R$ 1.000, perdão, eu duvido que o Igor Jesus ganhasse isso quando chegou no Botafogo. E é um artilheiro. Então, o problema do Vasco não é a falta do dinheiro, é o pouco dinheiro mal usado. Desculpa. E aí é uma decepção com o Pedrinho, com o Felipe, com o Marcelo Santana. O Admar está chegando agora. Mas assim, é decepcionante as escolhas. As escolhas são decepcionantes. E insistir o Diniz no formato que o Vasco apresenta só vai trazer mais sufoco para o Vasco. Ah, mas a hora... Hoje eu até ouvi isso um amigo meu, Rodrigo Calheiros, grande doutor Rodrigo Calheiros, um abraço, irmão, um beijo para você e pessoal da Portela também. Ele tava falando assim, porra, Fabinho, cara, se a gente ganhar um jogo, acho que vai dar uma engrenada. Mas o problema é que a gente não consegue ganhar um jogo. Nem o jogo de ontem que a gente conseguiu chegar, crescer no jogo, empatar, soube segurar o resultado. O terceiro gol do Mirassol eu narro antes da bola entrar. Foi tão nítido que o cruzamento ia passar por toda a área e o cara ia chapar. Só o Piton que perde esse tipo de gol. Impressionante, meu amigo. Impressionante. Aliás, outro que não está jogando absolutamente nada em 2025. Ah, mas foi dele o cruzamento para o gol do Puma. Eu não sei se ele cruzou para o Puma ou se ele buscou o Verratti. No outro lance, o Puma serviu o Verratti. Mas de novo, torcedor, vamos parar e analisar. O nosso elenco, ele tem as suas limitações? Tem. Mas ele podia e deveria estar entregando mais. Até porque nós pagamos altos salários para jogadores que não têm a capacidade técnica para corresponder a esse salário. Essa é a minha visão. Vocês viram aí várias vezes, mostrei para você, kto.bet.br, é o site de aposta que eu indico para você, tem rodada do Campeonato Brasileiro, vou fixar nos comentários o meu link para você abrir a sua conta com responsabilidade, porque é para maiores de 18 anos. Ganhar ou perder, não vai ser igual o zagueiro 38 do Vasco, né? Não vai dar mole. Faz parte do jogo. Divirta-se com responsabilidade. Um grande abraço para você. Vou dar uma dica aqui para você, do Rão. Frango com molho de laranja e pimenta a partir de R$ 24,90. Lembrando que se você atingir o pedido mínimo, na sua primeira compra você tem R$ 12 de desconto usando o Rão do Vascão. Domingo, você está pensando aí numa comida japonesa, numa comida chinesa ou então na pizza? Não deixa passar em branco, cola aqui com a gente e dá essa moral aqui para o canal. Torcedor, vamos tentar organizar aqui o pensamento, porque não pensa que é fácil vir aqui falar com você toda a vida trazendo pautas negativas. E, infelizmente, hoje é mais uma vez que vai chegar por aqui uma pauta negativa. O técnico Fernando Diniz, contrariando o torcedor vascaíno já na escalação, volta com o João Vitor para a equipe titular. Pois bem, eu até justifico a entrada do João Vitor no dia que nem ontem pela questão da pouca efetividade no Puma no setor ofensivo. Acredito eu que o Fernando Diniz deve ter pensado que com a velocidade o João Vitor poderia fazer as coberturas e ter um melhor êxito do que colocar, por exemplo, o Maurício Lemos pelo lado direito. E olha que durante o jogo, querendo ou não, isso se confirmou. O João Vitor fez uma boa partida na noite de ontem. Só que o mais questionável, pelo menos da minha parte, não é a entrada do João Vitor na equipe titular, é a barração do Lucas Freitas. E quando você fala hoje de futebol, você tem que ter o entendimento que o setor defensivo é responsável por iniciar o setor ofensivo
E o setor ofensivo é o responsável por iniciar o sistema defensivo. Onde é que eu quero chegar com isso? Com o Maurício Lemos jogando pelo lado esquerdo, o Vasco não tem saída de bola mais por aquele lado. O Vasco fica muito previsível. E o gol que entrega o Maurício Lemos ontem é algo que eu tenho certeza que o técnico do Mirassol, o Guanais, deixou claro isso para os seus jogadores. Olha, a hora que o Maurício Lemos pegar essa bola e tiver virado para o centro do campo, ataca que a bola vem por dentro. Porque ele não tem perna esquerda para sair jogando lá no Piton. E foi isso que acabou acontecendo. Mas trazendo para o primeiro tempo, o Vasco faz um jogo que tenta marcar a saída de bola do Mirassol, até consegue êxito. O gol que o Hugo Moura perdeu quando o jogo estava 0-0, tendo a possibilidade de servir o Ryan que estava atrás, tendo a possibilidade de servir o Verratti que estava ao seu lado, ou pelo menos chutar essa bola no gol, no canto esquerdo do Walter. Quem aqui não viu o lance ainda ou se viu, me lembrou o Rony e o Varela no Maracanã domingo passado. O Rony só não poderia ter chutado a bola onde ele chutou, do Atlético Mineiro. E assim foi o Hugo Moura ontem. O Ryan também num bom chute de fora da área, fez o Walter ter uma grande defesa. Enfim, um primeiro tempo que, na minha opinião, o Vasco foi superior à equipe do Mirassol. Só que no intervalo, eu comentei com o Emerson Rocha, olha, me parece que o Hugo Moura está cansado e a transição defensiva do Vasco ela é muito lenta, porque Coutinho, Verratti, Nuno, o Vasco sofre muito. E quando você joga com uma equipe igual a equipe do Mirassol, ela induz a trocação, ela induz esse jogo sem controle, em que a bola bate e volta, bate e volta, bate e volta. Não é um jogo que o Mirassol pisa, circula, chega perto da área, tenta uma triangulação e bota na área. O jogo é tão bate e volta que essas transições precisam ser feitas muito rapidamente. E o Vasco tem dificuldade nessa transição, muita dificuldade. E o primeiro gol do Mirassol sai numa falha do Fusato, que vinha fazendo um ótimo primeiro tempo, principalmente pela questão de saída de bola com as bolas no chão. Me pareceu ter muita habilidade. No final, quase que entregou a paçoca também no quarto gol, mas enquanto estava emocionalmente ok, fez um jogo justo com a bola nos pés. Inclusive uma saída de gol que ele deu um soco, que fazia tempo que eu não vi um goleiro do Vasco fazer. Só que naquilo que o goleiro precisa ser especialista, que é defender bolas, no primeiro chute do Mirassol no gol, 1-0 para a equipe paulista. Depois, mais uma saída jogada errada do Maurício Lemos, que eu já trouxe aqui para vocês, 2-0. E o técnico Fernando Diniz o que faz? Mais uma vez, saca um zagueiro, só que dessa vez o Thiago Mendes foi escolhido para ir para a zaga, o Jair entra por dentro para tentar qualificar essa saída de bola e o David acaba entrando também na equipe do Vasco. Só que antes disso, o Vasco consegue o empate na entrada do David. O Vasco consegue com duas bolas alçadas na área, uma com o Puma, que é muito bom no jogo aéreo. O Puma nessas bolas de inversões, assim, ele ataca a bola como ninguém. Eu, se fosse o Puma para a carreira dele, começaria a pensar seriamente na questão dele jogar na segunda linha, porque ele tem um bom poder de finalização, ele tem uma boa impulsão. Eu acho que era um cara que poderia pensar melhor nisso aí. Depois o gol do Verratti, e futebol é cheio de detalhes, torcedor, e até isso o Vasco leva azar. Porque qualquer jogo, em qualquer lugar do mundo, que você está perdendo de 2-0 e você chega ao empate, o adversário dá uma tonteada, sabe? Tanto que o Coutinho quis correr lá, buscar, botar essa bola no meio. O que faz o VAR? Para o jogo durante 3, 4 minutos. Dá tempo do boxeador se erguer, tomar uma água, receber uma instrução do treinador, sabe? Até nisso o Vasco leva azar. Porque se não tem essa verificação toda do VAR, talvez o Vasco conseguiria um ritmo maior. E mesmo assim, o Vasco teve a chance de fazer o 3-2 numa bola cruzada aí que o Verratti entra entre os zagueiros do Mirassol, cabeceia e a bola passa raspando. Só que as opções do Diniz no banco, a gente sabe que não são opções saudáveis a essa equipe do Vasco. E até mesmo o jogador que vinha indo muito bem nas últimas partidas, caso do David, ontem entrou de uma forma bizonha, errou tudo que tentou, tropeçou na bola literalmente. E o Lloyd, que tinha feito um bom jogo contra o CSA, ontem entrou naquele modo dele, passeando no shopping, parece que desconectado com a realidade, tentando passar no meio do jogador adversário, driblar como se fosse um fantasma e errando todas as ações. Até que é lançada uma bola lá na esquerda do Vasco, o jogador do Mirassol, que tinha acabado de entrar, inacreditável, Eduardo Costa, se eu não me engano o nome, ganha do Piton, cruza
e dentro do gol o jogador que também tinha acabado de entrar, primeiro toque na bola de quem cruzou, primeiro toque na bola de quem fez o gol, 3-2 Mirassol, e daí o Vasco não teve mais força e nem psicológico para sair dessa. Na coletiva, o Diniz fala que o Vasco precisa parar de errar, mas como estancar esse parar de errar? Primeiro de tudo, Diniz, cada um na sua posição. Vamos parar aí de colocar zagueiro de pé direito do lado esquerdo. Se não está contente com o Lucas Freitas, que eu acho até injusto pelas partidas que ele vem fazendo, vá ao mercado e traga zagueiro. E outra coisa, Diniz, não vai dar tempo de você fazer algo que você tanto gosta, que é colocar jogador treinado dentro de campo. Não vai dar tempo de ficar treinando o jogador para aquilo que você pensa. Eu lembro que você citou que no seu primeiro jogo contra o Lanús, você já conseguiu colocar bastante coisa das suas ideias dentro de campo. Então, não fica esperando a hora que chegarem esses jogadores pensando de como fazer para entrar e colocar dentro de campo. E alguns jogadores que ficam no banco e não estão sendo utilizados, eu acho que está na hora do Vasco repensar. Novas contratações chegando, alguns jogadores da base e colocar esses jogadores basicamente de lado, porque não adianta ficar levando de um lado para o outro e não aproveitar. Alex Teixeira, Sforza, Garré, Paulinho, são jogadores que infelizmente vão de um lado para o outro e o Diniz me parece que não dá a mínima para esses jogadores, não gosta e vai precisar de contratação. E o pior de tudo, quinta-feira um jogo decisivo contra o CSA. Vence, vai dar para desfrutar? Não vai dar para desfrutar, porque provavelmente o Vasco vai estar na zona do rebaixamento e já vai ter uma decisão contra o Atlético Mineiro domingo em São Januário. Então agora é comitê de emergência. Quem pensa no futebol no Vasco tem que ter um entendimento para ontem que o Vasco precisa reforçar e esses jogadores precisam chegar e entrar para dentro do campo. Rival, Galo, Grêmio, todo mundo que contrata, o jogador chega num dia e joga no outro. E no Vasco precisa da adaptação, precisa fazer, precisa escolher, precisa... Não. É chegar e jogar e precisa ter esse senso de urgência para mudar esse cenário o quanto antes. Ainda faltam para o Vasco 3 jogos para acabar esse turno. O Vasco tem apenas 15 pontos. O Vasco pelo menos vai precisar aí fazer 5, 6 pontos ainda no turno para não ter um retorno de desespero, porque daqui a pouco vai precisar a cada 2 jogos vencer um e quando entra nesse modo a gente sabe que fica muito difícil. Beleza, torcedor? Essa foi a resenha hoje por aqui. Infelizmente, mais uma resenha que não é legal, o torcedor não gosta de ouvir isso. E antes que eu me esqueça, para encerrar o Faísca Tá On, precisamos falar sobre Felipe Coutinho também. Se eu fui crítico ao salário do Payet, eu também preciso ser crítico ao salário do Felipe Coutinho. Se fosse para escolher um dos dois, eu ficaria com o Felipe Coutinho e continuaria com essa escolha. Só que gastar hoje 1,5 milhão de salário para aquilo que o Coutinho vem entregando é muito pouco. E um dia que nem ontem, o Diniz também poderia ter retirado ele de campo antes. Infelizmente, o Coutinho não vem entregando aquilo que a gente imaginava. E uma pena, porque é um jogador de 33 anos e as suas ações dentro de campo parecem de um veteranaço, parece um Nenê com 44 anos no Juventude. E não é isso que a gente imaginava. Que ele possa minimamente recuperar a confiança e a força física que fez ele ter aquele bom jogo contra o São Paulo no Morumbi. Só que quem joga 1 milhão, quem ganha 1,5 milhão por mês, não dá pra gente ficar escolhendo jogos específicos. Jogou bem aquele jogo. Não, tem que ser linear, tem que jogar bem todos os jogos e ser a referência da equipe. Coisa que, infelizmente, Felipe Coutinho vem de longe, não vem acontecendo e é uma grande decepção até agora. Beleza, torcedor? Agora sim, um abraço, senta o dedão no like, compartilhe nas suas redes sociais. Hoje à noite tem o Arquibancada. Salve, torcedor do Vasco da Gama, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. A torcida do Vasco da Gama já não aguenta mais esse time do Vasco e pede a demissão do técnico Fernando Diniz. Rafael Paiva é o escolhido da torcida vascaína e também o Vojvoda, né, que está livre no mercado. Deixa a sua opinião, seu comentário, o que você acha aí desse jogo. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!